Olá e obrigada por estarem connosco aqui no nosso programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, olá a todos, olá, tal. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca da correção da noite de Shavuot, que é um fenómeno cultural que tem cada vez mais pretendentes e gostaríamos de aprofundar isto. Tal sim, seja pessoas religiosas que estudam toda a noite ou seculares que são atraídos pelas diferentes cerimónias das noites de Shavuot. Em diferentes formas é algo que é realmente atrativo, ou talvez até algo místico que faz com que queiramos participar. Eu li que a correção da noite de Shavuot é algo que começou com os sábios da Kabbalah e depois tornou-se um costume famoso. Dr. Lightman, há algum costume que não tenha vindo da Kabbalah, costumes judaicos? Tal sim, mas este costume começou especialmente com os cabalistas na Idade Média. E depois espalhou-se pelo resto da sociedade e hoje realmente atrai pessoas de todos os setores sociais, todas as classes, existe uma atração a isto. E nós gostaríamos de ouvir do Dr. Lightman o que está por trás desta noite especial. Qual é o potencial de um acontecimento destes? O que é que podemos aprender da correção da noite de Shavuot? Dr. Lightman, antes de mais, noite. Nós aprendemos o conceito da noite, da Torá em si própria, que houve o entardecer e o amanhecer. Tudo começa pelo entardecer. Todas as nações dizemos amanhã, ou seja, amanhã que nos levantamos para uma nova luz do dia, para um novo dia. E no judaísmo é o oposto. O dia começa do entardecer em que a noite ainda está à nossa frente e vamos dormir, desligamos da realidade, e ao estarmos desligados da realidade, este é o começo do novo dia. Perguntei o que é que acontece nesta desconexão, Dr. Lightman. Ao ir dormir, Dr. Lightman, sim, ao ir dormir, vamos nos preparar para o que vai acontecer na outra parte do dia. Portanto, a sabedoria da Kabbalah explica que, antes de mais, temos que alcançar a revelação do ego, o desejo de receber, que nos impede, que nos desliga da força superior, de ver a nossa vida da forma verdadeiramente correta, do verdadeiro sistema que sentimos que estamos numa pequenina bolha chamada este mundo. Não fisicamente, mas no geral, nos sentidos, na consciência, no reconhecimento, no entendimento do que vai acontecer no próximo momento, o que vai acontecer como resultado de tudo o que fazemos. Nós não sabemos nada. Estamos verdadeiramente em verdadeira escuridão, cada um de nós no particular e todos juntos. E portanto não é de admirar que vemos que tanto quanto desenvolvemos, especialmente com todas as nossas capacidades, não estamos a alcançar nada bom. E isto é, na realidade, a revelação da escuridão no nível completo. E ainda assim, é uma revelação gradual e alcançamos o reconhecimento que todo o nosso desenvolvimento, que não temos a força para o mudar, não temos a força para alterá-lo e temos a força da natureza que opera em nós de forma adversa, que nos confunde, que nos torna, que nos faz discutir, lutar uns com os outros, ou seja, em suma, a nossa vida é uma vida de escuridão, verdadeira escuridão. E a sabedoria da Kabbalah explica que a revelação desta escuridão é a revelação deste mal que o nosso ego, a nossa natureza é má. É interessante, vamos decidir. A partir deste dia vamos decidir que vamos ser, vamos nos portar bem. Nada vai acontecer. Eles discutem e nada ajuda. No nosso ego continua a ser horrível. E portanto aqui alcançamos, alcançamos a noite.
que a humanidade está a alcançar o entardecer no qual todas estas coisas boas e más estão misturadas, onde anteriormente não sabíamos o que era bom e mau, e vemos que isto é o que está a acontecer hoje. Em todos os aspectos, homem, mulheres, crianças com os seus pais. Não há diferença entre o bom e o mau, ninguém está envergonhado de ser mau. Nós perdemos o propósito da criação, onde pensávamos que sabíamos o quê, para quê. De repente o nosso ego cresceu e aquilo que era anteriormente o propósito da vida, agora já não nos satisfaz. Agora estamos na noite e a maior parte das pessoas pensa que isto vai ser o fim da humanidade. E eu penso que não, porque se falarmos do propósito da sabedoria da Kabbalah, é um bom princípio que de repente descobrimos o nosso verdadeiro estado. E daqui para a frente, a noite desce sobre nós e até compreendermos que não temos a força para fazer nada, que não conseguimos distinguir esta escuridão, quem somos, onde estamos, este mundo que começa a reconhecer que está confuso. No intelecto, em todo o resto, vemos que no passado havia os senhores e os pobres, os que governavam, aqueles que eram governados. E vemos que hoje, como o ego os controla, que não se conseguem controlar, onde é que estão todos esses Napoleões e os grandes do passado? E, portanto, esta é a noite da humanidade, da perspectiva da sabedoria da Kabbalah. Não a noite que vem terminar hoje, mas que começa hoje. E, portanto, toda a correção, as boas decisões são tomadas à noite, especialmente à meia-noite. E isto é a maior escuridão. E, portanto, nós temos que entender que aqui é onde podemos tomar a decisão que não temos nada, que somos incapazes, que não entendemos, que não estamos num objetivo correto, apropriado em tudo o que estamos a fazer no desenvolvimento tecnológico, na educação, em tudo o que a humanidade fez de uma boa forma, vemos que não há uso para isso. Não tem benefício. É não é é totalmente dispensável. E isto foi o estado que alcançamos. E alcançamos este desapontamento das forças da pessoa e temos que acrescentar porque é que estamos desesperados da nossa própria força, deste objetivo que estabelecemos para nós próprios e de repente alcançamos um estado em que tudo é completa escuridão. E portanto é escuridão em termos daquilo que a pessoa queria fazer, daquilo que a pessoa planeou para si própria, um objetivo tão exaltado, que lhe parecia tão exaltado, mas é tudo escuridão. E se estamos a falar disto, de onde vem a escuridão? Como resultado do nosso estado egoísta, que se aproxima, que nos fecha e que nós não vemos para além do nosso próprio nariz. E não nos podemos livrar disto, não conseguimos sair disto. E portanto, aqui alcançamos o reconhecimento do mal, ou seja, começamos a compreender que não é escuridão. A forma como anteriormente pensávamos disto, que nesta escuridão existe uma grande luz que brilha no nosso coração, no nosso intelecto e que nos mostra quem nós verdadeiramente somos.
E como resultado disso, nos podemos desenvolver. E o que nos falta para nos desenvolvermos? O que nos falta é apenas desenvolver nesta escuridão a forma da doação. Preparar-nos para doar precisamente desta escuridão. Se usarmos este sentimento de escuridão, os nossos desejos, que são todos egoístas, se nós mudarmos a forma como usamos estes desejos para doar aos outros, verdadeiramente em favor dos outros, tal como temos uma almofada e damos ao outro, temos uma cadeira e damos ao outro, tal como aprendemos acerca disto no passado, de que está escrito na Mishnah Aleph. Então, através disto, alcançamos uma nova qualidade. E não é simples. Nós podemos realizar estas ações apenas na condição de que alcançamos um grupo, realizamos algum tipo de correção entre nós, preferencialmente fazê-lo entre 10 pessoas, numa dezena, e depois, quando tentamos tratar-nos desta forma, relacionar-nos uns com os outros desta forma, descobrimos a luz que reforma, a luz da Torá, tal como está dito, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a especiaria da Torá, porque a luz que nela existe reforma, a força que existe na natureza que nos pode corrigir e inverter, para em vez de invertermos tudo para nós, seja a nossa almofada, seja a cadeira, que vamos dar tudo o que temos aos outros e tudo o que os outros precisam. E esta força vai inverter-nos de recepção para doação, é chamada a Torá. E quem quer que estude, que aprenda como faz, significa que está a aprender a Torá. E quando é que aprende como fazer? À noite, no escuro, em que compreende que ele não tem outra possibilidade de o fazer, que apenas na condição de encontrar esta força que está imerso na natureza, e esta força vai fazê-lo. Ou seja, temos já que nos preparar para este tipo de estado antecipadamente. E então, quando descobrimos esta luz que reforma neste estado de escuridão, é chamado a noite da recepção da Torá, quando a luz da Torá, a luz que reforma, vem e realiza correções em nós, chamadas a correção do Shavuot, da noite de Shavuot, em que todas as preparações que fizemos para escapar do Egito, então escapamos do nosso ego de faraó e avançamos para compreender e entender exatamente o que nos falta. 50 dias no êxodo do Egito, então alcançamos este nível especial das 7 semanas e alcançamos um estado em que finalmente recebemos a luz que reforma, que nos corrige, e esta noite, através desta correção, torna-se luz, dia do próximo dia. E então qual é a sua expressão? Dr. Lightman, a expressão é doação, amor. Há amor revelado, Dr. Lightman? Não, não tem nada a ver com o tempo astronómico, o Sol está por cima de nós. Estamos a falar acerca da luz e da escuridão dentro de nós próprios, dentro do nosso coração. E isto é chamado a correção da noite de Shavuot, em que verdadeiramente alcançamos um estado em que vemos o nosso estado como escuridão e estamos realmente necessitados da luz que nos inverta de receptores para doação, de escuridão para a luz, do nível da criatura corrompida para o nível da criatura que é semelhante ao Criador. E então seremos chamados um Adão, um ser humano, que também significa semelhante ao Criador. E de acordo com esta direção, também somos chamados Israel, ou seja, Yashar Kel, que significa ser como, ou estar direcionado ao Criador, ser como o Criador. E também chamado Yudim, judeus, que significa em hebraico aqueles que querem alcançar união, unificação, que apenas através da força da união podemos alcançar doação e descobrir aquilo que significa estar no nível do Criador que nos faz doação.
Tal parece ser uma ferramenta maravilhosa que todos querem ter esta ferramenta com a qual podemos resolver os problemas em casa e outros problemas. Dr. Lightman, e é por isso que o estudamos durante muito tempo, eu diria mesmo durante muitos anos, até que gradualmente, com a ajuda da luz que reforma e não através de outra coisa qualquer, ou seja, que este ensino é para os espertos e para aqueles que não são tão espertos, para homens e para mulheres, para os novos e para os velhos, para qualquer pessoa no mundo. Porque a Torá é igual para todos. E, portanto, ao tentar concretizar este método, quando gradualmente alcançamos um estado em que começamos a sentir como estamos a avançar para uma luz superior que vai operar em nós, e, portanto, alcançar a noite de Shavuot é um longo período, um período que dura bastante tempo, toma muitos anos, e também diz isso nos livros da Kabbalah. Os cabalistas não nos contam isto de nós, porque, por um lado, não é benéfico para a pessoa se escondermos algo dela. Pelo contrário, a pessoa tem que descobrir tudo. A pessoa tem que ser uma criatura que vê para a frente, que vê para o futuro. E é assim que avançamos. E outra coisa é que a pessoa que avança desta forma, qualquer coisa má que lhe aconteça, vemos que não vemos isto como escuridão, mas como luz. E isto é algo que realmente pode inverter a vida das pessoas. E como é que estamos dispostos a aceitar qualquer coisa que acontece como algo bom? Rav, se nós, como a pequenina, o pequenino desejo de receber egoísta e perante a luz, perante o Criador e o resto das pessoas e também o inanimado, vegetativo, animal, também estas partes do desejo de receber que o Criador criou, e tudo está no total controle da luz, e a luz avança-nos deste momento para o momento a seguir, em que começamos a compreendê-la. O nosso trabalho é identificar-nos com a luz. E se anteriormente pensávamos que nós somos influenciados e estamos no controlo das pessoas, da natureza, também nós próprios, sob o nosso controle. Portanto, deste momento para a frente, atribuímos tudo a uma fonte. E então, é a partir daí, desta forma, construímos a nossa atitude para com tudo o que acontece, em que todo o mundo tem a forma do Criador, que quer apresentar-se desta forma perante nós. E se nós nos relacionarmos corretamente com todas estas formas, com este ocultamento, então através destas formas de ocultamento vamos descobri-lo e vamos apegar-nos a ele. Ou seja, que todas estas formas que são opostas ao Criador, especificamente ao querer senti-lo, através dele vamos apegar-nos a ele, em que a força da separação vai tornar-se a força da união, da adesão. E isto é como avançamos e como aceitamos tudo para o melhor. Mas isto é apenas na condição de que podemos justificar o Criador, unir com Ele, e tudo o que acontece acima daquilo que sentimos é chamado em fé acima da razão. Ali há outras coisas que temos que aprender para alcançar isto. Dr. Leitman, sim, mas estamos nesse caminho. A humanidade está muito próxima para digerir estas coisas. Ora, até aqui falamos acerca da noite de Shavuot, e na noite de Shavuot existe uma correção especial chamada a correção da noite de Shavuot. E a correção é, bem, não sei, é uma palavra atrativa, mística. O que é que esta palavra significa, a correção da noite de Shavuot? Dr. Leitman, há aqueles que têm que ler tudo o que diz no livro, onde diz na capa a correção da noite de Shavuot, e se terminarmos de ler o livro, significa que o corrigimos. E provavelmente a noite de Shavuot precisa de correção e corrigimos essa noite. Não importa o que aconteceu, mas isto é o que a pessoa pensa. Ou não pensa nada, mas disseram-lhe que tinha que ler e ficou habituada a isso na infância. A correção na noite de Shavuot, de acordo com a sabedoria da Kabbalah,
Antes de mais, temos de sentir que estamos na noite, estamos na escuridão. Estamos na escuridão como? Na escuridão que não temos as relações corretas entre nós, porque as relações entre as pessoas são as mesmas que as relações entre as pessoas e o Criador. Não podemos odiar alguém e amar o Criador. Não podemos. Porque através de toda a humanidade passa a nossa atitude para com o Criador. E, portanto, a correção da noite de Shavuot, que vamos corrigir o nosso desejo, que vamos corrigir o nosso coração em amor para com os outros. Ou pelo menos isto é o nosso ponto de partida. E então, continuamos para o próximo dia a seguir o caminho da Torá, que vamos corrigir os nossos desejos um a um, de cada vez num nível mais elevado. E isto é, na verdade, como avançamos. Tal. Então, o que é que significa que fizemos uma correção, Dr. Leitman? Fazer uma correção significa que assumimos sobre nós próprios um novo caminho, uma nova forma, que é totalmente de aproximação aos outros para descobrir a conexão de amor para com os outros, o nosso amor para com o Criador. Oh, Rani, por que é que temos que amar o Criador? Dr. Leitman, ao alcançar o amor ao Criador, ao todo, alcançamos equivalência de forma com ele. Oh, não entendo. Dr. Leitman, equivalência de forma significa equivalência de qualidades, de estados, que somos como ele. E então alcançamos o nível mais elevado, o nível mais sublime na realidade, na criação. O Criador quer criar as criaturas e dar-lhes a capacidade de alcançar o seu nível, o nível mais elevado. E compreender, reconhecer em tudo. E por isso ele criou as criaturas, em oposição a ele próprio, para que elas o possam descobrir a partir da forma oposta e então sentir verdadeiramente quem ele é. Porque nós somos incapazes de alcançar qualquer coisa apenas por uma coisa. Nós precisamos dos opostos, a luz da escuridão, o doce do amargo, a luz e escuridão, o bom e o mau, tudo é alcançado apenas do seu discernimento oposto. E, portanto, o Criador criou-nos na forma oposta e de cada vez acrescenta-nos esta inclinação ao mal, e quando nos corrigimos desta renovação do mal, desta inclinação ao mal que cresce, que se desenvolve, quando a fazemos corresponder ao Criador, alcançamos as qualidades do Criador até alcançarmos o auge da montanha, o auge do nosso desenvolvimento, ou o fim da escada. E a parte mais alta da escada, e estamos incluídos totalmente da inclinação ao mal e da inclinação ao bem. A inclinação ao mal desenvolve-se em nós na medida em que podemos corretamente equilibrá-la na direção do Criador, ou seja, Yashar Kel, Israel, que significa os nomes diretos ao Criador, e a inclinação ao bem na medida em que podemos trazer a correção, que é chamada a luz superior, a Torá, que por um lado temos a escuridão que temos que corrigir, e por outro lado é a noite da entrega da Torá, que é a noite de Shavuot, em que trazemos a luz, e estes dois unem-se. A luz que tem origem na escuridão. E então descobrimos verdadeiramente qual é o nível do Criador e alcançamos a nossa correção, o nosso destino. Tal correção é algo pessoal ou é algo que toda a sociedade, Dr. Leitman, pode ser pessoal, porque a correção é uma correção de amor. E pode acontecer apenas quando começamos a implementar a nossa atitude de amor de um círculo mais pequeno para círculos cada vez maiores. E nós não vamos amá-los de forma artificial, mas vamos atrair a luz que reforma. E esta luz opera em nós e evoca no nosso coração o amor pelos outros. E na medida em que traz este círculo, que nos permite alcançar este círculo mais abrangente, maior este círculo se vai tornar até que conseguimos abranger todo este círculo, o inanimado, o vegetativo, o animal e as pessoas.
Ora, quanto mais luz vem à pessoa, mais o seu amor cresce. Dr. Lightman, certo? Ora, então quando dizemos que a correção da noite de Shavuot, o que é que significa então? Dr. Lightman, sentarmos-nos em dezenas, em círculos, tal como fazemos na prática, e desta forma descobrir a força superior, a força do amor, para que possa habitar entre nós, dentro de cada dezena, e também que todas as dezenas se influenciem umas às outras, e desta forma a luz superior vai influenciar todas as dezenas para unir-se numa só dezena. Tal como diz na Torá que esta divisão das pessoas de Israel nos dias de Moisés. E tal, e temos que ler determinados versículos para além de sentarmos juntos. Através disto, despertamos o nosso desejo por conexão e identificamos-nos com o Criador. Portanto, os cabalistas leem determinados versículos que os despertam de acordo com a sua realização espiritual e entendimento, e as pessoas normais leem outros versículos, mas temos é que nos direcionar à luz que a forma, para que ela coloque amor nos corações de cada um. Antes de mais, amar aqueles que lhe estão próximos, e porque têm o mesmo objetivo, e depois que a força do amor influencia toda a realidade, fazer o que é bom aos olhos do Criador. Ora, na última pergunta, por que é importante para o Criador, para nós, amá-lo? Doutor Leitman, porque até aqui elevamos-nos ao seu nível, porque nós não compreendemos da primeira vez. Porque é que Ele quer que o amemos? Amor é uma resposta à origem do bem. Se me der o bem, não, Dr. Leitman, incorreto, isso é amor animalístico. Então o que é que o Criador quer? Ele quer que tenhamos as mesmas qualidades que Ele. Porque Ele é a qualidade da doação. Não lhe chamemos amor, chamemos-lhe doação. Vamos chamar-lhe doação. Nós alcançamos a doação e vivemos de uma forma eterna e perfeita. Isto é o que Ele quer. Ora, então o que é que significa amar o Criador, Dr. Leitman? Significa ser como Ele. Quer ser como Ele? Ora, no que é Ele? Dr. Leitman, eterno e completo. De forma egoísta, pelo menos é algo que você consegue digerir. O que é que eu lhe posso dizer? O que é que mais eu lhe posso dizer acerca do Criador? Ora, amar o Criador é ser como Ele, Dr. Leitman, certo. E então eu pergunto o que é Ele, Dr. Leitman, bom e benevolente. Ora, nem ser bom e benevolente significa amar o Criador, Dr. Leitman? Sim. Ora, nem é por isso que estamos a enfatizar esta noite, na noite de Shavuot, num grupo de 10, Dr. Leitman, sim, que todos juntos atraem a luz que reforma, alcançam amor e aí descobrem a forma geral de doação chamada ao Criador. Muito obrigada, Dr. Leitman. Tal, obrigada por estarem connosco. Até à próxima.